Olá, a paz do Senhor. Estamos começando mais um EBD em Síntese Podcast, Momento Pedagógico, o espaço reservado aqui para as dicas pedagógicas para enriquecer a sua aula. Esse trabalho, né, nós somos do DENEC, Departamento de Ensino e Educação Cristã, nossa igreja IEADERN. O DENEC tem na sua liderança o nosso pastor Reinaldo Odilo e a nossa IEADERN tem como pastor-presidente o nosso amado pastor Martim Alves, a quem saudamos com a paz do Senhor. Hoje estamos aqui mais uma vez com o nosso irmão Lucas Vitor. Se você ainda não conhece, volta lá na outra aula, na lição de número 5, que você vai poder conhecê-lo. Ele já está aqui conosco e hoje para a lição de número 6, nosso irmão Lucas Vitor, é lá do setor de número 18, congregação Jardim das Flores. Ele é vice-líder ali do DEJAD e também é professor na Escola Bíblica Dominical, a nossa EBD. Lá ele é professor da classe de jovens, mas aqui no EBD em Síntese Podcast, Momento Pedagógico, ele está aqui para dar dicas da lição de juvenis. E estamos chegando à lição de número 6, mas antes disso eu já passo para o irmão Lucas Vitor fazer as suas saudações iniciais. Amém. A paz do Senhor, irmão Paulo. A paz do Senhor a todos os irmãos e irmãs que nos assistem. É um prazer estar aqui com vocês para a gente compartilhar um pouquinho mais acerca de algumas dicas para a classe de juvenis. Eu acredito e tenho certeza que vai ser uma bênção. Fique com a gente até o final, você vai ser muito enriquecido. Amém. Como eu disse, a lição de número 6 e a nossa lição tem como tema, né, tem como título, Conhecendo os Profetas Menores. Você que tem nos acompanhado, você já percebeu que da lição 1 até a lição número 5, estudamos os profetas maiores, né? E agora, na lição de número 6, vamos ter uma introdução, né, acerca dos profetas menores. Essa lição de número 6 ela tem três objetivos. Como sempre, nós temos três objetivos nas nossas lições. O primeiro objetivo é destacar a importância dos profetas menores no contexto da história de Israel e Judá. O segundo objetivo é elucidar quem são os profetas menores e sua missão. E o terceiro objetivo é apresentar de forma sucinta um panorama dos livros dos profetas menores. Esses são os três objetivos da lição de número 6. E eu já aproveito e eu pergunto ao irmão Lucas qual dica pedagógica ele nos traz aqui nesse momento pedagógico. Amém, irmão Paulo. As dicas pedagógicas que eu tenho para trazer para essa lição, na verdade, são três ideias que o professor ele pode estar utilizando, né? A lição de número 6 é uma lição introdutória para os profetas menores, né? Os profetas menores serão estudados com maior profundidade nas lições que se seguem. Então, para a lição de número 6, que é uma lição de caráter mais introdutório, a primeira dica que eu tenho a dar para o professor é uma ideia de uma dinâmica que ele pode estar executando no princípio, no começo da sua aula, ali pelo tópico 1 ou 2, o que ele achar melhor. E é uma dinâmica que nós conhecemos por alguns nomes, eu conheço ela por espada ao ar. É o nome da dinâmica, né? Que consiste basicamente em duas pessoas ficarem ali lado a lado e elas vão achar uma pessoa no meio, e a pessoa que fica no meio vai dizer um livro da Bíblia, um capítulo e um versículo, e as duas pessoas vão abrir a Bíblia rapidamente e elas vão tentar achar essa referência, e ao achar a referência, essa pessoa que achou primeiro vai levantar a mão, bater no botão, alguma coisa do tipo, e vai ler essa referência. A pessoa que achou primeiro do que o seu colega que está ali ao seu lado é a pessoa que vai ganhar ali um prêmio, um brindezinho ao final. Então, o aluno está aqui com a sua Bíblia e você vai citar uma referência. Aliás, dois alunos. Então, o aluno que rapidamente abrir a Bíblia, achar a referência, e ler essa referência, né? Ele pode aí ser premiado por você num brinde que você achar melhor, tá certo? A questão dessa primeira dinâmica de espada ao ar, né? Assim intitulada, é que você vai, nas referências bíblicas, colocar apenas, unicamente, exclusivamente, referências que estão nos livros lá dos profetas menores, porque o objetivo é fazer com que o seu aluno conheça, e muitos deles não sabem chegar nesses livros, né? Muitos deles, assim, vão
assim, tem uma certa dificuldade para achar, por exemplo, Joel, Oséias, isso é comum. Então, quando você faz essa dinâmica, você incentiva o seu aluno a chegar lá naquele livro e a ver que existe lá textos bíblicos, mensagens, reflexões, lições, como em todo o restante da Bíblia Sagrada. Então, esta primeira dinâmica é interessante que talvez seja iniciada ali pelo tópico 1 ou pelo tópico 2, tá bom? A segunda não é uma dinâmica, é uma ideia de recurso pedagógico que o professor pode estar utilizando, principalmente ali quando ele for entrar no tópico de número 3, que fala da estrutura dos livros, né? Seria a ideia de o professor tentar trazer, dentro das suas possibilidades, um mapa para que o aluno ele possa visualizar melhor cada livro, o ano do livro, né? Então é uma ideia que o professor pode estar executando, ele pode trazer por slide ou por uma cartolina, como ele achar melhor dentro das suas condições. E a terceira ideia é um projeto um pouco mais a longo prazo, que o professor pode estar executando nas aulas seguintes. Fica uma ideia, caso essa ideia possa ser executada, que é a ideia de trabalhar cada livro individualmente com o seu aluno, porque da lição 6 até a lição de número 12, salvo engano, vão ser tratados de dois em dois profetas menores. Então, o que o professor pode fazer? Ele pode usar uma ideia a longo prazo de trabalhar com a sua classe dois em dois profetas, no sentido de que ele pode ali estar dividindo a classe em grupos, em duplas, e cada dupla vai apresentar sobre dois profetas menores nas outras aulas, ou fazendo um projeto ali com a turma para trabalhar em cada aula aspectos diferentes, então fica muito assim a critério do professor, mas ele pode fazer muita coisa dessa aula em diante, muita coisa interessante. Se ele decidir apresentar cada aula uma apresentação com os seus alunos, não é? De dois em dois, ele pode lá na aula de número 12 ou número 13 fazer uma culminância com todos os alunos e apresentar, quem sabe, aí para a igreja. Então fica a critério do professor, são 3 ideias que ele pode estar utilizando, duas mais a curto prazo e uma mais a longo prazo, a critério do professor, como ele achar melhor. Amém, irmão Lucas. Excelentes dicas. Acredito que vai ser de grande valia para os professores. Acredito que o meu recurso pedagógico para essa aula não vai ser uma dinâmica, mas vai casar bem com a sua segunda dica, né? Eu Uhum. pensei para essa aula o professor trazer um infonográfico, né, para a sua classe, né? E aqui eu vou compartilhar rapidamente com vocês esse infonográfico, certo? Que nada mais é do que uma tabelinha. Aí você pode tanto compartilhar com os seus alunos, se você tiver disponibilidade, pelo WhatsApp, ou se na igreja, na sua classe, você tiver disponibilidade, você imprime e deixa lá na sua sala, porque isso vai gerar uma melhor visualização nos temas que forem trabalhados. Já apareceu, irmão Lucas? Chegou? Apareceu, irmão Paulo. Pronto. Então essa tabelinha cronológica Interessante. aí, ela vai ser bem interessante, né? Porque aí vocês percebem que está dividido aí, de um lado tem o Reino do Sul, o Reino do Norte, e ela vai trazendo aí todos os reis, e ao lado dos reis vai trazendo as referências, né, dos profetas. E como a gente sabe, os profetas menores eles ficam um pouco esquecidos às vezes, né? Então, você levando, a verdade é essa, né, irmão Lucas? Às vezes eles ficam um É pouco verdade. esquecidos. E você levando esse infonográfico para os seus alunos, eles vão poder perceber a localização onde esses profetas estão, né? Perto de qual rei, qual era o reino que eles pertenciam, né? E você vai conseguir trabalhar melhor e você vai conseguir aproximar o seu aluno, né, desse personagem bíblico que às vezes fica tão distante dele. Então, minha primeira ideia é que você, se puder, você imprima, né, em uma impressão colorida, cole lá no cartaz na sua sala de aula. E ao passar das aulas, como foi bem citado aqui, nós vamos caminhando de dois em dois profetas até a lição de número 12, e você vai usando esse infonográfico para seu aluno poder se situar onde está esse profeta. Aí, dentro de cada lição, você vai utilizando, vai mostrar qual era o reino, se ele estava no reino do sul ou no reino do norte, né? Você vai poder mostrar essa diferenciação já abarcando aí o primeiro objetivo dessa lição,
que é destacar a importância dos profetas menores dentro do contexto de Israel e de Judá. Você mostra essa diferenciação e eu acredito que vai ser de grande valia, porque além da visualização, vocês ainda vão estar trabalhando a cada domingo dos profetas, né, um grupo de 12 profetas individualmente, e ali vocês podem trabalhar o contexto histórico, qual foi a profecia, para quem foi deferida a profecia. E eu acredito que assim, utilizando esse recurso pedagógico, você pode fazer um excelente trabalho com os seus alunos. Então, essa é a dica que eu deixo aqui. Como eu sempre digo, pode fazer adaptações das nossas dicas, né? A realidade, às vezes a minha realidade, ou a realidade do irmão Lucas, não é a sua É verdade. realidade, e você faz essa adaptação, e eu creio que será bênção de Deus para a sua vida e para a vida dos seus alunos que estarão aprendendo e podendo ter esse conhecimento. Só dando a referência bibliográfica, esse mapinha aí, esse infonográfico, é do professor do teólogo André Daniel Heinck. Então, se você colocar lá no Google, você coloca André Daniel Heinck e coloca infonográfico Reis e Profetas de Israel e Judá, esse mapinha vai aparecer com facilidade. Pode ter certeza que vai aparecer com facilidade. Vou até repetir, André Daniel Heinck, certo? Então, essa é a dica que eu trago, né, como um recurso pedagógico para você estar utilizando aí nessa aula que demarca agora, né, o início do estudo dos livros dos profetas menores. Irmão Lucas, passo agora para o senhor, para suas considerações finais. Amém. Amém. Como considerações finais, novamente agradecer a Deus a oportunidade, ao DENEC também, que nos deu a oportunidade de estar aqui, e sempre trazendo aquela palavra de incentivo aos professores. Estude, pesquise, procure sempre trazer o melhor para o seu aluno, né? Utilize o infográfico trazido pelo irmão Paulo, que é de grande valia, grandíssima valia, né? Se você não pode, talvez, projetar através de slides esse infográfico, mas imprime o infográfico, traz para a aula. O importante é sempre trazer, se dedicar para trazer a melhor aula possível para o seu aluno. E eu tenho certeza absoluta que se esforçando, fazendo aquilo que está dentro das suas possibilidades, o Senhor com certeza há de abençoar você, a sua aula, e você há de impactar a vida do seu aluno e da sua classe. Glória a Deus. Mais uma vez, muito obrigado, irmão Lucas. Agradeço Amém. você que esteve aqui com a gente, aqui conectado. Mais uma vez, eu lembro a vocês, se inscrevam no nosso canal, EBD em Síntese Podcast. Nós temos tanto o momento da aula em si, como temos esse momento aqui, que é o momento pedagógico, que é o momento das dicas pedagógicas, dinâmicas, né? Recursos pedagógicos para você usar na sua aula. Então, use também o espaço dos comentários. Se você quiser compartilhar alguma dica, compartilha lá para que mais pessoas possam ver outras dicas, né? E siga compartilhando esse trabalho. Que Deus abençoe sua vida, irmão Lucas. Mais uma vez, muito bom estar Amém. aqui com você, Graças a certo? Deus. Que Deus continue abençoando todos vocês e até a próxima lição. Amém. A paz do Senhor. A paz do Senhor.